Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu me chamo Eduardo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história do judô. Vamos lá, para o dia 28 de outubro de 1860, o dia em que Jigoro Kano nasceu. Jigoro Kano, ele nasceu em uma época muito interessante no Japão, que foi a era da transição entre a era Edo e a era Meiji. Essas duas eras eram muito diferentes entre si. Por quê? Porque a era Edo era a época dos samurais, era a época dos códigos de conduta dos samurais, o que se chama Bushido, a época do Jujutsu, a arte marcial que influenciou no judô e até no jiu-jitsu atual, no Brazilian Jiu-Jitsu, no jiu-jitsu brasileiro, e também a era feudal do Japão. E a era Meiji foi quando o Japão abriu portas para o mundo, para receber outras culturas. E quando foi a transição para a era Meiji, no ano de 1868, quando Jigoro Kano tinha 8 anos de idade, foi ignorada essa tradição dos samurais. Essa tradição não era considerada mais útil para o Japão. Os japoneses ignoravam tudo o que tinha acontecido no passado. O código de conduta dos samurais, as artes marciais dos samurais, como o Jujutsu, e tudo isso começou a ser ignorado. Jigoro Kano viveu justamente essa transição. O pai dele era da marinha, a mãe dele era de uma família que era tradicional na venda de sake, e ele perdeu a mãe dele em 1869, quando ele tinha 9 anos de idade. Ele ficou muito triste, assim como os 2 irmãos e as 2 irmãs dele, e em 1871 ele se mudou para Tóquio para estudar. Jigoro Kano era uma pessoa super estudiosa, só que ele sofria muito bullying, ele sofria, atualmente a gente chama de bullying, né? Mas ele zombavam muito dele pelo tamanho, os alunos, né? Os alunos desrespeitavam muito ele e às vezes agrediam ele. E ele começou a fazer coisas para fortificar o corpo dele. Ele começou a fazer ginástica, ele até começou a jogar beisebol, mas ele não deu muito certo. E por ele ser uma pessoa muito estudiosa, ele sempre estudava muitos esportes, ele estudava demais. Ele, inclusive, aprendeu a falar inglês, ele começou a estudar línguas, e ele era muito bom, ele tinha uma facilidade muito grande para estudos, os professores amavam ele. E aí, por conta dessa situação que ele passava, ele procurou o Jujutsu. Ele achou um mestre que se chamava Fukuda, tá? Fukuda vai ser muito importante na vida dele, porque vai ser o primeiro mestre dele. Ele vai ter 3 mestres ao todo de Jujutsu. E ele vai aprender muita coisa com Fukuda. E ele vai aprender que o tamanho dele não vai influenciar em como ele luta. Ele vai conseguir adaptar o Jujutsu dele para o tamanho dele. Ele tinha 1,50 m, gente. Ele era pequenininho. Com o passar do tempo, Fukuda morreu. Quando Fukuda morreu, ele ficou muito triste, mas ele pegou todos os pergaminhos de Fukuda e começou a ler. Além de treinar com os outros 2 mestres, continuou treinando. E aí ele criou o próprio estilo de Jujutsu dele, que era uma arte marcial para atender pessoas menores e pessoas menores conseguirem derrubar pessoas maiores, tá? Então, mesmo ele pequeno, ele conseguia derrubar as pessoas maiores. E essa arte marcial foi denominada Judô. O judô tem algo bem interessante, que quando ele começou a dar aula de judô, ele foi para um templo budista e ele foi expulso desse templo budista porque ele derrubava os alunos dele e começou a ter rachaduras no templo. Então ele foi expulso e nisso que ele foi expulso ele criou a Kodokan. Kodokan existe até hoje, o Instituto Kodokan, inclusive tem até o primeiro judogi de Jigoro Kano. Judogi é a roupa do judô, que foi ele que criou também. E Jigoro Kano valorizava muito o código de conduta dos samurais. Ele valorizava muito o Bushido. Então ele trouxe muito dessa parte filosófica do Bushido para o judô. Então o judô existem muitos princípios que a gente vai falar até no próximo vídeo sobre os princípios que o judô traz, que o judô carrega. E Jigoro Kano, durante muito tempo, foi muito reconhecido no Japão, porque ele não era só um praticante de arte marcial, mas como ele era também um cara muito inteligente, e ele virou secretário do Japão, ele virou secretário do Ministério de Educação, e ele foi uma pessoa muito influente, e infelizmente ele veio a falecer no dia 4 de maio de 1938, que foi, inclusive, ele estava voltando de Cairo
para uma reunião do Comitê Olímpico. Olha como que foram as coisas. Ele participou de uma reunião do Comitê Olímpico. E quando ele morreu, o judô já tinha sido espalhado para o mundo todo, porque ele, por ser uma pessoa exemplar, uma pessoa super inteligente, que mostrou a eficiência do judô, ele espalhou o judô para o mundo todo. E aí, o judô foi crescendo, foi se popularizando, até o judô entrar nas Olimpíadas. E vamos lá para as Olimpíadas. O judô entrou para as Olimpíadas no ano de 1964 em Tóquio. Mas foi apenas uma demonstração. Ele não entrou oficialmente. Oficialmente ele entrou em 1972. O primeiro medalhista olímpico do Brasil se chama Aurélio Miguel. O primeiro medalhista que pegou ouro, tá, gente? Aurélio Miguel, ele ganhou a Olimpíadas de Seul no ano de 1988. Ele foi uma pessoa muito importante para o judô nacional aqui no Brasil, né? E ele não foi só a primeira pessoa que pegou ouro, depois vários outros judocas pegaram ouro, inclusive femininos. E o judô paralímpico, ele começou nessa Olimpíadas de 1988, em Seul, tá? E, gente, eu contei um pouco, resumi um pouquinho da história do judô, espero que vocês tenham gostado. Resumi de uma maneira bem rápida, muito interessante. E então tá, gente, Deus abençoe os...